Olá, queridos, boa noite, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos aqui meditar na passagem de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Aqui, talvez você não saiba, mas em outras versões, a gente percebe que se lê assim, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, em lugar de Deus unigênito, em outras versões a gente lê, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Bom, o que nós temos aqui é uma variante textual. Eu vou ler aqui para vocês aqui no comentário do Dr. Russell Noah Champlin. O Novo Testamento, interpretado verso por verso, volume 2, página 276, o que ele diz aqui. Aqui encontramos uma famosa variante textual. Ao invés de Deus unigênito, a maioria dos manuscritos gregos e das versões, seguida pela maioria das traduções modernas, diz Filho unigênito, provavelmente por causa da influência da mesma declaração que se encontra nos trechos de João 3,16, 18, e 1 João 4, 9. Filho unigênito é a declaração que aparece nos manuscritos A, C3 e aí por diante. Então, qual a diferença de Filho unigênito para Deus unigênito? Será que isso muda alguma coisa? Vamos analisar. João ele começa assim: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele estava, vou pegar bem aqui no Testamento grego, vou ler aqui no próprio Novo Testamento grego, que diz assim: aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Bom, já no início, João ele declara que o Logos estava no princípio, ou seja, antes de todas as coisas, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E quem é este Logos, que estava no princípio com Deus e era Deus? Mas na frente João vai dizer quem é o Logos. Versículo 14. E o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, João ele já diz então que o Logos ele se fez carne. Então, o Logos é Jesus Cristo. No princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aqui no versículo 14 ele então diz que o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então aqui João ele declara que o Logos ele é o unigênito do Pai, ou seja, é o único gerado. Aqui a gente já analisa essa questão. Jesus Cristo ele é o único gerado do Pai, ou seja, ele é o único filho. Mas aí você pode dizer, professor, mas os anjos são chamados de filhos de Deus. Sim, os anjos são chamados de filhos de Deus. Mas será que o autor João ele não sabia disso? O que você acha? Será que João, o autor do quarto evangelho, assim como você sabe que no Antigo Testamento os anjos são chamados de filhos de Deus, por exemplo, Gênesis 6:2 diz: E quando os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, Venerhai Elohim, trazido por filho de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Então, os filhos de Deus em Gênesis 6:2 são anjos. Lá em Jó também, os anjos são chamados de filhos de Deus. Veio um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles. Então, os filhos de Deus em Gênesis, ou em Jó 1:6 e Jó 2:1 são anjos. Então, aí você pode dizer, professor, mas os filhos de Deus, ou seja, anjos também são filhos de Deus? Sim.
E o autor ele conhecia o Antigo Testamento tanto mais do que eu e você. E a minha pergunta é a seguinte: se os anjos são chamados de filhos de Deus e logo são filhos de Deus, por que então que o autor aqui diz que Jesus é o Filho único de Deus? Por quê? Ele é o único no sentido de gerado. Daí ele é chamado unigênito, único gerado. Os anjos foram criados por Deus, assim como o homem foi criado por Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus mediante o Filho. Mas o Filho, ele não foi criado por Deus. Então erram os testemunhas de Jeová quando dizem que Jesus Cristo é a primeira criatura de Deus. Não, Jesus Cristo ele não está entre aquilo que foi criado por Deus. Ao contrário, ele é a origem da criação de Deus. Ele é a origem da criação de Deus. Vamos ver bem aqui, ó. Apocalipse capítulo... O que diz aqui sobre isso? Apocalipse capítulo 3. O que o próprio Cristo diz aqui, ó. 3,14. Ao anjo da igreja... Apocalipse 3,14. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve o seguinte: esta é a mensagem. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. A palavra princípio no grego aqui é arche. Ok? Arche. Que melhor traduzido é a origem da criação de Deus. Então Jesus ele não faz parte da criação de Deus. Mas em Jesus, ou seja, no Logos, tem origem a criação de Deus. Ele é o mediador, diz a Bíblia Sagrada, ele é o mediador. E não existe nada fora de Cristo que não tenha sido criado. Todas as coisas foram criadas nele, todas as coisas são dele, todas as coisas é por ele e para ele. É só você ver em Romanos 11:36. Tudo é dele, por ele e para ele. E dele são todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele, ou seja, pelo Logos. Então aqui a gente já tem que descartar essa doutrina dos testemunhos de Jeová que diz que Jesus faz parte da criação de Deus. Não. Ele não faz parte da criação de Deus. Ele é o autor. Ele é a origem da criação de Deus. Então quando o autor chama Jesus de unigênito de Deus, ou Filho unigênito, está dizendo que além de Jesus Cristo não há outro Filho gerado. Então Jesus Cristo ele é o Filho de Deus por geração e não por criação. Então as testemunhas de Jeová elas estão erradas. Esta é a palavra certa que tem que se empregar. Elas estão erradas quando dizem que Jesus é a primeira criação de Deus. Não. Jesus não é a primeira criação de Deus. Não. Jesus é o único a ser gerado de Deus. Por isso é que nós lemos bem aqui em João capítulo 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, esta palavra unigênito do Pai, deixa eu ver bem aqui, no grego bem aqui, como é que nós vamos ler? Unigênito do Pai, ó. Unigênito do Pai, ó. Nós temos aqui, ó, monogenus, parapatros, unigênito do Pai. Para a frase ficar melhor, nós lemos assim no grego, ó, hos monogenus parapatros, como filho único do Pai. Então Jesus, ele é o filho único do Pai. Os anjos são filhos de Deus, são, mas são filhos de Deus por criação. Jesus, ele é o filho de Deus por geração. E neste sentido, ele é o único filho de Deus por geração. Por isso, Orígenes, ele diz que Jesus, a geração de Jesus, ela é uma geração eterna. Porque sempre que existiu o Pai, existiu o Filho. Porque o Filho ele foi tirado do seio do Pai, da mente do Pai.
Quando o Pai falava, a fala era então Filho. Não existiu nenhum tempo, se é que podemos falar em tempo. Deus nunca existiu sem que o Filho tivesse nele e com ele. É por isso que João diz no princípio, assim, ó, no princípio ou na origem era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu vou ler aqui no grego. En arche, en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai theos, en hologos. Ou seja, na origem era o Verbo, e o Verbo estava junto a Deus ou com Deus, e Deus era o Logos. Traduzido aqui ao pé da letra, de acordo com a gramática grega. E Deus era o Logos. Então, queridos, prestai bem atenção, não existiu nenhum tempo que o Pai existia, que o Filho não existisse. Por isso é que o autor usa a palavra arche, origem. Na origem era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E aí a segunda palavra do autor, no versículo 14, é que ele diz, ele chama o Logos de unigênito do Pai, ou seja, o único gerado do Pai. Se Jesus Cristo é o único gerado do Pai, é o Filho único por geração, logo ele é Deus. Ele não é um Deus, ele é Deus. Ok? Quando a gente chega aqui no versículo 18, a gente se depara aqui com o que nós acabamos de ler aqui. Ó. Ninguém jamais viu a Deus. Ó, entenda bem, ninguém jamais viu a Deus. João está dizendo aqui, ó, ninguém jamais viu a Deus. Mas você pode dizer, mas Moisés viu a Deus. Abraão viu a Deus, conversou com Deus. Sim, muitos no Antigo Testamento está escrito, conversaram e viram a Deus. Mas eu quero lhe dizer que ali eram mediações angelicais. De acordo com o Novo Testamento, o que se via de Deus era mediado por anjos. Na verdade, a primeira vez que a criação viu a Deus, viu com os olhos como você está me vendo, foi na encarnação do Filho. É por isso que João capítulo 1, versículo 18 diz, ó, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, aqui são palavras de João, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Ou seja, a criação, ela só contemplou a Deus quando o Verbo, ou Logos, se encarnou. Quando Deus se fez carne e habitou entre nós. Aí é que Deus foi visto pela criação. É isso que o apóstolo Paulo diz. 1 Timóteo 3,16. Grande é o mistério da piedade. Deus se fez carne. É isso que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo 3,16. Você quer ver lá? 1 Timóteo 3,16. Olha o que Paulo diz. Vamos aqui. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Uma outra versão no grego diz, evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ok? Seja o que se lê, aquele que foi manifestado em carne, ou Deus se manifestou em carne, uma coisa é certa. Paulo está falando de Jesus Cristo. E o grego, existe realmente versões do grego que diz Deus se manifestou em carne, outra, aquele que se manifestou em carne. Mas aqui nós estamos mostrando para você que Paulo claramente diz que Deus se manifestou em carne. E quando Deus se manifestou em carne, foi somente quando Deus, prestai bem atenção, somente quando Deus se manifestou em carne, é que Deus foi contemplado pela criação. É que ele foi visto dos anjos como ele é. Somente quando Deus, o Logos,
o Verbo, a palavra, se fez carne, é que ele foi Deus, ele foi contemplado pela criação. Antes, ninguém jamais viu a Deus. Essas são as palavras de João. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, diz João, que está no seio do Pai, este o deu a conhecer, este o revelou. Ok? Bom, esta variante textual aqui, ó, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, veja que, ó, primeiro ele diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, veja que aqui o Filho ele é chamado, nesta variante, de o Deus unigênito, ou seja, o Deus que é unicamente gerado, ou seja, o Deus único gerado. Nesta variante textual do grego nós temos, ó, Jesus sendo chamado de o Deus unigênito, ou seja, o Deus, o único gerado do Pai. Então vejam que, mais uma vez, as testemunhas de Jeová, elas não têm razão de dizer que Jesus Cristo é um Deus subalterno menor e que ele faz parte da criação. Não, ele é chamado de o Deus unigênito, ou seja, o único Deus que foi gerado do Pai. Perceba que é João quem diz que o Deus unigênito, não há outro Deus. O Deus unigênito, ou seja, unigênito, único da espécie. Jesus Cristo, ele não somente é o único Deus, como ele é o único gerado da espécie. Não há outro Deus além de Jesus Cristo e não há outro gerado além de Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado de o Deus unigênito. É o único Deus e ao mesmo tempo é o único gerado do Pai. Então estão errados os testemunhas de Jeová em dizer que Cristo faz parte da criação de Deus. Estão errados. Estão super errados, ok? Este era o comentário que eu queria trazer para vocês. Eu espero ter contribuído, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.